O Vitória, Arthur, esse sim a gente precisa dar uma atualizada. Porque, queiram ou não queiram, os juízes é o único clube invicto dentro do nosso espectro aqui do G7 do Nordeste, tá? 5 vitórias, 4 empates. Agora, essa tela também chama a atenção que do G7 do Nordeste, a gente viu aqui como o Atos jogou a lupa no desgaste, na minutagem dos jogadores do Náutico. Altíssima minutagem. Mas o Náutico é um padrão, é um clube de Série C que não tem muito o que fazer. Não roda como os clubes de Série A planejam rodar. E eu vi que depois da vitória sobre o Porto, é, o técnico ele sinalizou que diminuiria ainda mais esse rodízio daqui para frente, né? Carpini disse que estava em curso algum rodízio e que a partir de agora vai fazer cada vez menos porque é hora de encaixar um time titular e acelerar. Eu acho que esse encaixe do time titular passa muito por utilizar Mateuzinho e o Ayrton Rato. Não sei se é essa ideia. Mas passando aqui nessa tela, fechando essas informações que saltam aos olhos, você vê aí vários jogadores já com mais de 500 minutos, Ronald com 581 minutos, Claudinho 557 minutos, Janderson 502 minutos, tá? É o que essa tela nos traz. Além de informar lá em cima, Fabre, né, que talvez seja a surpresa, né, desse elenco do Vitória. Tá rendendo muito bem. Vilar vem fazendo grandes elogios a ele nos telecasts que eu acompanhei. Então queria que você desse essa geral aí, da invencibilidade, do desgaste desse Vitória. Boa, Fred. Falando primeiro da invencibilidade, é uma invencibilidade que se a gente pega ali a reta final do Brasileiro, ela é até maior, né? Porque o Vitória terminou a Série A também numa sequência invicta. Eu não vou lembrar aqui de cabeça quantos jogos, mas eu acho que a última derrota do Vitória na Série A deve ter sido aquela pro Corinthians, eu acho. Né, que ele perde ali, o Corinthians segue no embalo e acaba conseguindo a classificação para Libertadores. Então, o Vitória tem uma final de Série A que ele se mantém invicto e um começo de temporada agora invicto também. É bem verdade que com 4 empates, né? Tem uma expectativa de ter mais vitórias do que esses empates, mas é de se destacar. Só tem, por exemplo, na Série A hoje 3 equipes, né, que estão invictas: o Vitória, o Internacional e o Atlético Mineiro. E falando do elenco, realmente, Fred, o Vitória ele não teve nesse Campeonato Baiano um elenco principal e o elenco que jogava o Campeonato Baiano. O Vitória, basicamente, desde o começo, ele jogou o Campeonato Baiano com seu elenco principal, não com o time titular ou o time que a gente imagina que seja o time titular do Vitória, porque é até difícil a gente cravar aqui qual de fato é o time titular do Vitória, porque rodou muito. Por mais que o Vitória tenha utilizado o elenco principal no Campeonato Baiano, mas rodou muitas peças, rodou inclusive o goleiro. Né? Gabriel, por exemplo, jogou até mais minutos, eu acho, do que Lucas Arcanjo, embora a gente acredite que Lucas Arcanjo é o goleiro titular do Vitória, não tem muita dúvida quanto a isso. Sim, Mas Gabriel até jogou mais minutos do que ele. sim. Então mostra como teve uma rodagem e até antes do jogo contra o Porto e depois na coletiva, é, Carpini falou que realmente ele fez isso tentando dar oportunidade a todo mundo do elenco. Do elenco do Vitória hoje, acredito que o único jogador que realmente ainda não teve minutos é Lucas Halter, que foi o último a chegar. Ele esteve no banco na partida contra o Porto, mas não foi acionado. Todos os outros, inclusive Carlinhos e Lucas Braga. Lucas Braga, por exemplo, foi só apresentado hoje, mas já teve alguns minutos ali na última partida. Então ele falou que quis dar essa rodagem para ver como os jogadores reagiriam dentro de campo, conhecer um pouco mais dos jogadores. Por mais que a gente saiba que tem o trabalho do dia a dia, mas no jogo é uma outra observação que o técnico possa fazer. E ele destacou que daqui para frente, a partir da próxima rodada, ele espera realmente ter um time titular e dar sequência e montar esse time titular. Realmente dar uma cara ali de time titular para o Vitória, o que eu acho que faz sentido, né? Assim, a gente não sabe a questão de desgaste internamente, como está sendo visto, mas se por um lado o Vitória talvez tenha desgastado mais o time, talvez ele tenha hoje jogadores no banco de reservas mais
rodados no sentido de não sentir ritmo de jogo, etc. Aquela questão que às vezes tem começo de temporada, meio que deu uma igualada em todo mundo para ter ritmo, mas daqui para frente realmente eu acho que vale dê uma cara de time titular e dar rodagem a esse time, dar mais entrosamento, né? Porque às vezes você pode acabar até perdendo nesse sentido. Então, e ficam algumas dúvidas, né? Por exemplo, Claudinho aqui, né, que é o segundo jogador com mais minutos. Ele é titular? Para mim assim, é bem claro que Claudinho deveria ser titular do Vitória. Não falando que Cáceres seja um jogador fraco ou ruim. A gente viu a Série A que Cáceres fez no ano passado, terminou a Série A muito bem, inclusive. É um jogador extremamente regular e seguro, mas Claudinho oferece um aspecto técnico que Cáceres não consegue alcançar. Claudinho, o que ele consegue adicionar na parte ofensiva do Vitória é algo que Cáceres não vai conseguir. A gente sabe que tem a questão ali defensiva, mas eu acho que se paga a conta, sabe? O que Claudinho consegue atribuir ali, adicionar ofensivamente, faz com que é, vale a pena você correr um risco a mais defensivamente, sobretudo nesse começo de temporada, sabe? Onde o nível de desafio ele não é tão alto como na Série A, por exemplo. Mas é uma dúvida se Claudinho, de fato, na cabeça de Carpini é titular ou não. Outra dúvida que se tem é na parte do ataque. De fato, ele vai jogar com Wellington Rato e Mateuzinho, que é o que você falou, né? Que a Essa é a minha expectativa do grande. time ideal. Veja, para mim ele tem que dar um jeito disso acontecer. Exato. E tem como, né? Rato joga como ponta direita. É porque o Wellington Rato, e aí até linkando com o Fabre, eu concordo 100% que ele é a maior surpresa, né, do Vitória até agora. Porque talvez se você for dizer assim, quem é o melhor jogador do Vitória na temporada, não sei se vai ser Fabre que vai ser escolhido. Mas os outros concorrentes que vêm jogando muito bem, como por exemplo, Ronald chegou muito bem, Claudinho chegou muito bem, mas são caras que já existia uma expectativa quanto a isso. Claudinho, o Vitória pagou 5 milhões de reais, então existia uma expectativa de que ele ia entregar um desempenho. Fábio é um cara que chegou e pouquíssimo conhecido, né? Quase ninguém da torcida sabia quem era Fábio, né? Não era nenhuma expectativa de que ele seria titular, e é um cara que vem jogando muito bem. Na partida contra o Porto, para mim, também fez uma ótima partida, vem jogando centralizado, vem jogando aberto, vem ajudando a equipe em diferentes posições. É o artilheiro do Vitória na temporada, é o artilheiro do Campeonato Baiano. Então, realmente é a maior surpresa. Por outro lado, talvez o Wellington Rato seja até aqui, e aí é sempre importante destacar, não quer dizer que é uma contratação ruim, que não vai performar, mas até aqui ele é uma pequena decepção. O Wellington Rato ele ainda não entregou aquilo que o torcedor do Vitória esperava. O Wellington Rato era a maior contratação do Vitória de expectativa, né? E hoje ele mostra tá um pouco fora de forma, não está na sua melhor forma física, talvez até por isso que não tenha acontecido ainda esse encontro no time titular dele e Mateuzinho, até porque Mateuzinho também começou a temporada lesionado, né? Tá se recuperando agora, recuperando também sua forma física, foi muito bem em última partida, mas no mundo ideal, eu não tenho dúvidas que a equipe do Vitória é Mateuzinho centralizado, Wellington Rato na direita, aí fica a dúvida de quem jogaria na esquerda, se seria, por exemplo, Lucas Braga, ou se seria Mosquito deslocado, né? Centralizado na frente, se é Janderson ou Carlinhos, eu acredito que Janderson, pelo menos no primeiro momento, mantém essa titularidade. Embora também essa seja a posição, falando de contratações, que o Vitória ainda busca alguém, né? Carpini até falou sobre isso no jogo contra o Porto, no pré-jogo, que o Vitória até o final da janela vai tentar ainda ver se consegue um camisa 9, talvez de mais pujança, assim, para resolver a posição. Mas em linhas gerais é isso, um elenco do Vitória que dá para se dizer que evoluiu, com certeza. Por exemplo, a dupla de volantes hoje do Vitória titular, que a gente imagina também, não é confirmado. Imagina que seja Ronald e Baralhas. Então você tem a dupla titular do ano passado, que é Ricardo Rilho e William Oliveira, se tornaram reservas, né? Então já é uma evolução, querendo ou não, para o seu elenco. Querendo ou não, não, é uma evolução de fato. Aí você tem a lateral esquerda, que tem É uma Hugo, evolução, chegou é uma agora evolução. Jamerson. Exato, você tem Hugo, chegou agora Jamerson. Quem será que vai ficar com a posição? Eu imagino que pelo menos no primeiro momento o Hugo vai se manter, até por ter mais rodagem, entrosamento, por mais que não tenha começado bem também. Mas é isso. E também no caso do Vitória, além de toda essa questão de jogadores, fica a dúvida de esquema de jogo, né? Porque Carpini utilizou várias vezes na Série A, inclusive nessa temporada já, três zagueiros. Então vai ser o modelo de jogo ideal do Vitória ou ele vai ficar variando? Talvez jogar com dois zagueiros. Enfim,
tem alguns pontos ainda para a gente entender de qual é o Vitória ideal na cabeça de Carpini.